E essa semana o teste é com um carro elétrico aqui na garagem. A gente vai falar do BYD Seal. Há algum tempo que eu queria andar, a gente já falou de Dolphin, já falamos de E1 Plus e tal, mas o Seal é, sem dúvida, o carro elétrico, é o modelo da BYD mais desenvolvido. Entre outras características, é um sedã com quase 5 metros, tração integral e 531 cavalos. Saudações, pessoal! Bom, como vocês viram na cabeça do vídeo, essa semana nosso teste, nossa avaliação é com o BYD Seal, um elétrico, mais um elétrico aqui na avaliação. A gente está pegando vários em sequência, até para ter uma ideia comparativa em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento também. Como a gente sabe, a BYD chegou aqui no Brasil e lançou 10 modelos, são 10 modelos da BYD que tem no mercado. Inclusive um deles, que é o sedã maior deles, que é o Ram, é um carro que eu quero testar. Ele não tinha na frota, tinha alguns de fora lá, um ano atrás mais ou menos, mas agora eu vou ver se tem na frota para a gente poder trazer, que é um sedã maior que esse, são quase 6 metros ali, é um pouco diferente, né? Mas o Seal, sem dúvida nenhuma, que foi um carro que, dentro da ideia de planejamento da BYD, ele consegue trazer um equilíbrio muito bom. E, inclusive, lendo avaliações aí de colegas da imprensa, ele é apontado como o melhor BYD vendido no país por conta do conjunto e por conta do desenvolvimento. Isso porque, de maneira geral, ele traz uma plataforma desenvolvida exatamente para veículos elétricos e, entre elas, uma questão interessante é a plataforma 3.0, mas uma coisa interessante é a questão da segurança estrutural, né? Porque as baterias Blade, elas são perfeitamente colocadas dentro, né, do chassi do carro, numa ideia aí que realmente é um pouco diferente até de outros modelos elétricos. Então o Seal, ele é muito elogiado por conta disso, essa questão toda do planejamento e também do projeto geral do carro acaba sendo algo diferente. E logicamente ele é um carro que tem, eu particularmente acho o Seal um carro mais atraente. A gente via elétrico lá no começo, eram carros meio diferentes, o i3 e tal. Esse aqui tem uma ideia um pouco diferente. Falando sobre dimensões, são 4,80 metros e uma das melhores características desse carro, o entre-eixos, né? 2,92. Isso faz muita diferença, a gente vai ver daqui a pouco no espaço interno, cabem 3 pessoas no banco de trás, na segunda fileira de bancos, tranquilamente, sem nenhum tipo de desconforto. E logicamente, né, quando a gente fala de sedã, é um segmento que está desaparecendo aqui no Brasil. Sedã compacto nós temos, mas sedã médio para cima é um segmento que a gente tem carros mais caros e tal. Daqui a pouco a gente vai pegar a estrada e eu vou falar da questão de valores, e o Seal, dentro da ideia e do que ele traz um valor até razoável. Houve um aumento, essa mudança de alíquota, mas mesmo assim ele continua com um valor bem interessante para esse conjunto que ele apresenta, né, que acaba sendo aí um diferencial. O Seal, ele segue essa linha marítima da BYD. Então a gente tem Dolphin, o próprio Seagulf, que é o Dolphin Mini aqui no Brasil, eles resolveram chamar de Dolphin Mini e não usaram o nome original, mas essa linha toda da BYD, ela é muito ligada a essa parte marítima. Então o Seal, que é foca, né, em inglês, ele também traz essa mesma inspiração de ondas, coisas desse tipo. Nesse sentido, a gente nota, como eu falei, eu considero ele um carro bonito, eu acho ele bem atraente, especialmente a parte dianteira. Ele é um carro muito bem acertado, né? Ele tem um design bem agressivo, bem moderno, e um dos destaques, sem dúvida, que vai para o DRL dele, que traz aí não só nas lanternas, mas nos faróis, né? Mas também nessa parte de baixo, essa inspiração marítima, né? Essas ondas, essa coisa curvilínea, justamente a gente consegue ver isso no design da dianteira também. Ele é um carro que ele meio que demonstra essa inspiração. E essa cor, das 6 cores do catálogo, eu acho essa mais legal, porque é um azul e, como a gente vai ver, o interior azul também. Eu acho a combinação desse carro muito bonita, muito bem acertada. A gente sabe que a BYD, diferente da GWM, ela traz uma padronagem de interior um pouco diferente, um pouco mais ousada, digamos assim, de combinações de cores. A GWM é um pouquinho mais tradicional, apesar de ser chinesa também, mas o acabamento deles é um pouco mais tradicional. De qualquer forma, esse aqui eu achei interessante, eu achei que a combinação dele ficou bacana. Aqui na frente também a gente tem o porta-malas, né? Nós temos um porta-malas com uma capacidade pequena, né? É quase para colocar algumas coisas. A gente vai falar do traseiro, logicamente o espaço traseiro
é o ideal, né, para levar sua bagagem, mas aqui na frente dá para levar algumas coisinhas a mais. Seguindo por aqui, outra característica interessante desse carro, rodas de 19 polegadas. Essas rodas são grandes, mas elas casam bem no desenho. E um detalhe também, a gente tem pneus 235/45. Então o perfil não é baixíssimo e ao mesmo tempo é um carro que tem uma boa dose de conforto. Para a maioria das ruas aqui no Brasil a gente consegue andar bem com ele, né? Consegue ter um nível de conforto bacana. Uma outra coisa legal, bom, a gente tem aqui embaixo esse desenho que parece uma saia lateral, né? Parece umas barbatanas também. Essa mesma ideia se repete aqui em cima no desenho. Dá uma ideia de uma barbatana, uma coisa meio diferente. Novamente esses motivos marítimos aí da BYD falam mais alto. Aqui a gente tem o carregamento, então corrente contínua e alternada. Ele traz aí uma bateria de 82 kWh. E uma das coisas mais importantes que eu já comentei aqui em matéria de carro elétrico, uma capacidade de receber energia de até 150 kWh. Ou seja, você faz num carregador rápido, aqui no Brasil são poucos, né, de 150, 200 ou maiores, ele pode receber até 150. Então você consegue carregar rápido a bateria com essa capacidade grande de receber energia, que é um diferencial interessante e importante isso para um carro elétrico. E por fim, fechando aqui na parte traseira, esse desenho com um prolongador de lanternas, enfim, também, que isso fica aceso também à noite, fica um conjunto bastante harmônico. E por fim, aqui na tampa traseira a gente traz umas últimas informações, ou umas informações gerais sobre o carro, né? EV, veículo elétrico, AWD, All-Wheel Drive, né, tração integral, o nome da versão e o 3.8S, que é relativo ao 0 a 100. Interessante nessa questão. Por fim, último detalhe, para um sedã, a gente tem aqui o porta-malas com 402 litros, um bom espaço para bagagem, eu falei da parte dianteira também, mas logicamente o principal do carro está aqui na parte traseira. Para o tamanho do sedã e entre eixos, o porta-malas ele podia até ser maior, mas a gente tem conjunto de baterias e logicamente com entre eixos generoso, ele acaba perdendo um pouquinho de porta-malas, mas acho que está dentro da proposta também. Aqui no porta-malas tem uma outra coisa interessante, olha isso aqui. Essa aqui é a capa do teto. Como o teto, na verdade, ele é um teto translúcido, essa aqui é uma opção que você coloca essa capa no teto. Um pouco diferente a ideia, mas enfim, tá aqui. Seguindo por aqui, aqui na verdade eu faço a abertura, né? Daí as maçanetas estão bem inseridas aqui no desenho, ó. Isso aqui foi uma boa ideia, né, realmente. E aqui, o que eu comentei sobre o espaço interno, olha só, a questão do acabamento azul, eu falei bem legal, eu gostei do acabamento azul, acho que combinou exatamente com a proposta, com a ideia do carro. E olha esse entre-eixos e olha esse assoalho plano, o espaço da segunda fileira de bancos realmente é muito bom. Olha só o detalhe do acabamento também, a gente entra aqui, ó, e hoje temos Porsche, e aí, Porsche, tá gostando? Aquela tela que eu falei, ó, dá para colocar aqui, tá vendo? Tem um tetão panorâmico. Andando em horários diferentes de sol não atrapalhou, né? Eu achei que é bem acertado essa parte de passar o calor ou não. Mas dá para colocar também, né? Outra coisa interessante, esses bancos, olha só que legal, esses bancos são muito... Eu vou mostrar de frente os bancos e a gente vai ver como são bancos esportivos, né? A gente tem aqui saída de ventilação também. Uma coisa legal, ele tem sistema de áudio bem acertado. Para um carro elétrico, o sistema de áudio é um negócio importante, porque afinal, né, você acaba usando muito. E olha o detalhe, os bancos elétricos e olha o detalhe dos bancos, cara, bem esportivos os bancos, realmente muito bacana. Você entra, ele já ajusta o banco. Eu vou ligar aqui, ó. Ele tem conexão Apple CarPlay Android Auto bem rápida. Vamos ver se vai interromper o vídeo. Aqui no painel, então, interrompeu, o Apple CarPlay interrompeu o vídeo, uma coisa que acontece em alguns carros e outros não. Você que entende tecnologia e segue o canal, comenta aí, porque alguns aplicativos do Apple CarPlay, por exemplo, alguns carros interrompem o vídeo que eu gravo com o telefone e outros não interrompem. Curioso, né? Alguns carros não interrompem a gravação e outros sim. Bom, começando aqui pelo painel, tendência mundial de telas, né? E o carro chinês, a gente sabe que os elétricos chineses, até os híbridos também, eles têm esse painelzinho
Eles têm um painel bem pequeno, um display na verdade. Ele te mostra já algumas informações, uso de potência, todas as opções aqui do ADAS, né, também você pode ativar ou desativar. Porcentagem da bateria, quilometragem, autonomia dele 500 km, desde que eu peguei estava 510, uns 500 km de autonomia urbana dele, eu vou pegar a estrada para poder comentar depois. E aqui níveis de regeneração e o modo dinâmico. Você pode escolher também e ajustar isso aqui no painel, eu já vou mostrar. Bom, volante de 3 raios, todo o ajuste, como é tradicional, a indústria ajustou isso, né? Fez esse acerto. Do lado esquerdo você tem toda a questão do assistente de condução e mais os sistemas de segurança. E aqui áudio e também navegação, né, entre os menus. Né? Aqui, olha que interessante. Aqui nós temos o mode, que é basicamente de música, né? Eu estou usando um outro, mas depois a gente vê aqui. Estou bagunçando aqui a minha apresentação. Bom, Dynaudio é o sistema de áudio que eu comentei. Aqui a gente tem um negócio interessante. Você também, você trava as portas e aqui você trava para a criança a porta aqui dentro. Lembra que tinha aquela alavanquinha, né? Historicamente, em vários carros, né? Aquela linguetinha que você trava. Aqui você aperta e a criança já não consegue abrir a porta sozinha, né? Quem está atrás não consegue abrir. Aqui a gente tem um negócio que eu gostei, duas opções de carregamento por indução. Isso acaba sendo útil, né, de maneira geral. Tá com duas pessoas, você coloca aqui e facilita. Transmissão de uma velocidade, aqui os modos dinâmicos, ó. O mode, você muda aqui, tá vendo? Ó. Sport, Eco, normal. Eu, de modo geral, gosto de usar o normal. Para mim faz mais sentido, para ter uma ideia geral. Né? Aqui, nessa tela gigante de 15,6 polegadas, como a gente sabe também, é uma tela que gira, né? Isso aqui foi a grande coisa da BYD desde o início, não? A tela que gira tal. Eu gosto de usar ela do modo horizontal. Vertical acho que atrapalha um pouco a visão aqui em cima. Comentei isso já com o BYD Tan que a gente andou, né? O SUV, que aliás tem um novo agora, né? Um facelift. Bom, nessa tela a gente tem todas as opções de navegação. Uma coisa também que eu falei recentemente do GWM, do Ora 3 GT, a ventilação você tem que acessar aqui, né? Para mexer na ventilação. Essa questão de comandos, né? Tem o sistema de purificação do ar também. Ventilação e aquecimento dos bancos, ele é bem completo nesse sentido. Aqui a gente pode também usar o assistente da BYD. Olá, BYD. Hi, BYD. Tá vendo? Ele também... Desculpe, tente novamente. Ele também te ajuda em algumas coisas simples, né? Às vezes ligar o Apple CarPlay ou aumentar a ventilação. Não é um assistente de outro mundo, assim como os outros também, MBUX e tal. Mas enfim... Talvez mais uma vez? Cancelar. Dá para você pedir ligação e tal, mas assim, por outro lado, para quem usa o telefone conectado, você coloca aqui, por exemplo, no Apple CarPlay, você usa a Siri para poder fazer ligação, mandar mensagem de WhatsApp. Então, o assistente ele é bom, mas assim, o uso é mais ou menos, né? Você pode usar ou não. Imagem do veículo, a câmera 360, né? Inclusive a 3D. Câmera 3D é um negócio interessante, né? Olha só. Eu acho bacana a câmera 3D, você tem uma visão, né? Ele faz uma projeção do carro, é interessante também. Curioso, na lateral aqui, ó, que interessante. Tirar o 3D. Aí aqui, ó, geral. Mas é bacana, né, câmera 360, né? Eu acho que é útil para manobras e tal. Aqui a gente tem também o carregador inteligente, navegador, Amazon Music e tal. Aqui no carregador você tem... programação que você pode fazer, né, o carregamento de reserva. Nas configurações gerais aqui do carro, você tem dados móveis, ó, aqui, ó, som, tela, gerenciador de apps, o ADAS, ó, Cruise Control inteligente, energia também, gerenciador de energia, você pode, ó, intensidade da regeneração, padrão, tá vendo? Funções de carga, ó, tá vendo? Modo de exibição de autonomia, padrão dinâmico. Vamos por aqui, vou deixar no padrão que eu gosto. Isso aqui eu achei interessante, bloqueio de roubo da porta de carregamento, olha isso, cara. Ou seja, também é um problema em outros lugares isso, né? Lista de energia, aquele que te mostra o consumo médio, a curva de energia também, a utilização. Ou seja, tem várias possibilidades nesse sentido.
também para serem explorados. Agora vamos pegar a estrada para falar dinamicamente sobre este sedã chinês. BYD Seal, apontado por muitos como o melhor modelo da marca em termos de desenvolvimento. Eu citei isso há pouco. Bom, como a gente sabe, ele é um carro bem forte. São 531 cavalos, mais de 60 kgfm de torque, com tração integral. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores qualidades, né? A tração integral, ela, num carro forte dessa forma, ele acaba te dando, sem dúvida, um acerto muito bom para rodar, sabe? A gente já viu recentemente que carros um pouco mais fortes com tração dianteira, carro elétrico com tração dianteira, eles são mais complicados, né, para rodar por conta do torque instantâneo, né? Acaba tendo um desgaste de pneus. De qualquer forma, o que é muito bacana, sem dúvida, desse carro é, primeiro tudo, o desempenho, a tecnologia. Eu falei sobre alguns pontos em termos de construção, plataforma, e de fato, ele é um carro que se destaca muito nesse sentido, com uma plataforma bem acertada. E uma coisa que me surpreendeu bem também nesse carro, eu não estava esperando tanto, é o acerto dinâmico dele. A gente sabe que geralmente os carros elétricos da China, eles são voltados para conforto. BYD Tan, por exemplo, que é um carro forte também, voltado para conforto. A dinâmica de direção é diferente. Esse aqui é um carro que tem um centro de gravidade baixo, e ele realmente tem um acerto em curvas que é louvável, elogiável mesmo. Não é um Taycan ou um BMW i5, a gente vai pegar um em breve, mas, meus amigos, surpreende bem. Ele realmente, eu gostei, eu achei que o acerto dele em curvas é bem acertado mesmo. Ele não rola muito, sabe assim? E essa é uma questão muito comum para carro chinês, eles são voltados para conforto, né? Esse carro consegue ser confortável e ao mesmo tempo ele tem uma dinâmica de direção boa. Foi uma coisa que eu fiquei satisfeito. O acerto de curva, distribuição de peso também, é um carro que agrada para dirigir, mesmo que você vá dirigir um pouquinho mais rápido, sabe assim? Ele é um carro que te agrada, né? Ele traz aí uma dinâmica de condução prazerosa. Isso no modo normal, ó, tá vendo? Faz as curvas, ele tem uma dirigibilidade bem afiadinha, responde rápido, você apontou, ele já vai. Ou seja, achei bom, eu achei uma boa qualidade desse carro, que eu não esperava encontrar em carro chinês, né? Só o conforto, acabamento, essas questões todas. Mas eu gostei, eu achei o Seal realmente me surpreendeu positivamente nesse sentido. E as pessoas me perguntam, a experiência de ter um carro elétrico, né? Eu não tenho carro elétrico, mas eu acabo andando, né, em muitos carros elétricos para mostrar aqui no canal. Basicamente, é o seguinte, uma coisa para falar dinamicamente desse carro, quando você acelera um pouco mais, lógico, ele não é um carro para ir no track day, por exemplo, né? Você percebe que uma frenagem um pouquinho mais brusca, ele já ativa aquele modo de, como se fosse o de emergência, de aviso, né, do pisca-alerta e tal. Então, a ideia, a proposta principal dele não é essa, apesar de ser um carro com 531 cavalos feito para acelerar, mas a dinâmica dele de acerto de suspensão é muito boa. Mas voltando a falar da experiência elétrica, então, fico uma semana, viajo, tem alguns carros que gasta mais a bateria, outros menos, alguns eu preciso carregar, outros eu não preciso, enfim, isso é variado, né, no canal. Mas sem dúvida, o consumo de energia, a questão do carro elétrico é essa. A grande questão, bom, antes de falar disso, uma coisa que também eu ia elogiar desse carro é que a bateria, por conta até dessa plataforma, das baterias ficarem mais escondidas, ele não pega o assoalho nos lugares, como acontece com o Audi e-tron GT, por exemplo, que não tem a suspensão pneumática, né? Esse aqui também não tem, mas ele não pega. Isso é uma boa qualidade, viu? Sem dúvida. Que dói no coração, fala a verdade. Mas em termos de consumo, basicamente é o seguinte, a gente sabe que os elétricos, eles são carros que são voltados para o modo urbano. Esse carro, ok, tem 531 cavalos e outros elétricos premium, eles trazem aí um ajuste, uma potência
que logicamente se desenvolve bem, se desenrola em qualquer ambiente. A autonomia dele 500 km, um pouquinho a menos que isso, autonomia urbana. Na estrada, o consumo já é mais elevado. Por exemplo, eu vim até São Roque gravar, ele gastou 25% de bateria. Eu estava com 96, cheguei aqui com 72, um pouquinho menos por aí. Então, ou seja, isso andando em velocidades normais, né? Sem grandes, né? Agora, logicamente, o modo de você guiar o carro elétrico reflete totalmente na autonomia. Agora mesmo, se vou voltar para São Paulo, vai chegar lá talvez com 50%, enfim. Mas isso é importante. Por isso que o planejamento para o carro elétrico é importante. Eu falo que ele é um carro de nicho, especialmente no nosso mercado, porque logicamente você vai ter que carregar, você vai ter que encontrar um lugar para carregar, que seja um carregador rápido, que esteja vazio, enfim, tudo isso vai levar tempo e nem sempre casa uma coisa com a outra, né? Então, a ideia do elétrico, acho que futuramente talvez criar uma recarga muito rápida ou algo desse tipo, ele possa ser viável como carro único, mas realmente nesse contexto, seja um carro elétrico de 100 e poucos mil como um de 1 milhão como o Taycan, eles têm essa limitação e o modo que você dirige reflete completamente na autonomia. Se você pisar muito, sair guiando muito rápido, ele gasta proporcionalmente mais do que um veículo a combustão. Eu digo que quando você está guiando o carro de uma maneira bem, né, é muito interessante. Se pegar um V8 e pegar um carro elétrico forte e guiar os dois na pauleira, o elétrico proporcionalmente vai gastar mais. De qualquer forma, já é uma coisa esperada, né? Então, quando você vai viajar, ó, aqui do lado ele vai mostrando que você recupera de energia. Quando você vai viajar, você já tem que ter um planejamento, um carregador onde você vai, enfim, né? Eu falei da capacidade de receber carga desse carro, que é boa, então é por aí, né? Logicamente, não dá para fazer milagre, né? Muitas vezes esperar que o carro vai te surpreender muito de uma autonomia. O único carro elétrico que eu andei até hoje, quer dizer, um dos únicos, né? O Megane eu gostei bastante também, mas foi o Taycan. A gente vai andar em breve num GTS, que o Taycan tem 2 marchas, um câmbio, enfim, é um carro um pouco diferenciado nesse sentido e tem uma autonomia muito condizente. Agora, a maior parte, é o caso do Seal também, na estrada ele acaba consumindo consideravelmente mais, e isso, logicamente, que se você não tiver com a bateria ou com a perspectiva de carregar, é um pouco mais complicado. Aliás, pode ser bem complicado, né? Por outro lado, lombadinha aqui, ó, mas você vê, nem freando em cima ele não pegou. Isso é muito bom, cara. Pra gente que gosta de carro, é ótimo, sabe, não pegar o assoalho em lugar nenhum. Aqui essas lombadas da cor do asfalto também não ajudam, né? De qualquer forma, sei que ele é um carro que ele consegue ser confortável também e tem acerto dinâmico. Ele conseguiu ser o melhor dos dois mundos, eu gostei. Eu quero andar no BYD Ram, que é o sedanzão grande, maior que esse, né, que tem quase 5 metros, pra gente poder também falar sobre ele, viu? Com o carro tenho curiosidade de guiar. Última coisa para falar, questão de preço, né, de valores. O Seal tem um valor muito convidativo para um carro elétrico com esses números de performance e tudo mais. Realmente, né, essa casa de preço, essa faixa de preço é interessante, né, em termos de valores e o que o carro entrega, né? Então realmente a BYD conseguiu colocar um preço muito interessante para quem tem um carro, para quem quer ter um carro elétrico realmente com esse desempenho extremamente otimizado, né? Mas cuidado, né? O torque instantâneo engana muito. Vai dirigir um carro elétrico forte, vá com atenção, porque você pode ter alguma surpresa desagradável por conta do torque instantâneo, dessa força explosiva que vem de uma vez. Fora isso, na cidade você consegue usar bem a bateria e na estrada tem essa questão do consumo mais elevado, exige atenção também. Como um segundo ou terceiro carro, é bacana. Um segundo ou terceiro carro rápido, diga-se de passagem, né? É isso aí. Obrigado pela audiência, grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Nos falamos. Vou estar em alemão agora o Waze. Aquela semana põe um idioma. Obrigado, um abraço.